Vamos ler apenas 2 versículos e os 2 últimos versículos, graças a Deus. Atos 2. Os que já encontraram, digam amém. Amém. Vamos lá. Versículo 46 diz assim: perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Vamos fechar os nossos olhos. Curva a sua cabeça agora. Pede para Deus falar com você. Dani, faz essa oração. Pode orar bem mesmo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. O texto que eu li para vocês é um texto que fala de alguns segredos. Se nós pudéssemos aprofundar nesse texto. Abaixa um pouquinho o fundo para mim, irmão, por favor. Se nós tivéssemos tempo hoje de mergulhar nesse texto e aprofundar nele, nós íamos perceber que esse texto é praticamente uma receita. Ele praticamente vai mostrar qual foi a receita, qual foi o meio, qual foi a estratégia, qual foi o caminho que a igreja primitiva teve que ter para crescer, para expandir e para se tornar o que ela se tornou. E hoje nós somos reflexos dessa igreja. Então, se nós fôssemos olhar para esse texto e fôssemos traçar uma linha de raciocínio do que esse texto fala, nós iríamos perceber 4 coisas marcantes desse texto, que foram características da igreja primitiva. Quais foram, pastor, essas características? Primeira coisa, a igreja primitiva era uma igreja que aprendeu a acolher o diferente. Quem entendeu? Diga amém. A primeira característica dessa igreja, por que ela cresceu, pastor? Porque ela soube acolher, ela aprendeu a acolher quem era diferente. A igreja primitiva, ela nasce de dentro, ela brota do judaísmo. E o judaísmo não é uma religião como qualquer outra religião. Para alguém ser judeu, não basta apenas a pessoa acreditar em Yahvé, Adonai. Não basta apenas a pessoa acreditar que Deus é o único Deus criador. Não basta apenas. É necessário ser judeu. A salvação veio aos judeus. Então, para a igreja primitiva crescer, ela teve que tirar essa mentalidade de que salvação era apenas para judeus. E quando essa igreja aprende que a salvação não era apenas para aqueles que tinham nascido dentro do território de Israel, mas a salvação era para todos, o evangelho tinha que ser pregado para todos. Quando a igreja entendeu isso, ela foi uma igreja que cresceu.
ela se tornou uma igreja colorida, uma igreja diversa, uma igreja missionária, uma igreja acolhedora. Se existe uma característica que nós como igreja precisamos adotar, é a característica de sermos acolhedores. Nada melhor do que você chegar num lugar e você se sentir acolhido nesse lugar. Quem concorda, diga amém. Nada melhor do que você chegar num lugar e você ser bem recebido, você ser bem-vindo nesse lugar. Alguém falar o seu nome, alguém apertar a sua mão, olhar nos teus olhos e falar: aqui você é bem-vindo. Dependente de como que você entrou, dependente se você tem dinheiro ou se você não tem dinheiro, dependente se você é heterossexual, se você é homossexual, dependente se você é cristão protestante, ou se você é um católico, se você é um espírita, um ateu, não importa o que você seja, aqui você é bem-vindo. A igreja primitiva, ela foi uma igreja que ela cresce. Por que ela cresce, pastor? Porque ela era uma igreja acolhedora. Era uma igreja que acolhia todos aqueles que estavam chegando. E a Bíblia diz que todos os dias a igreja crescia, era acrescentado pessoas, e por isso a igreja desenvolveu. Pastor, por que essa igreja ela não cresceu tanto como poderia ter crescido? Porque nós estamos aprendendo a ser acolhedores. E no dia que nós aprendemos de fato o que é ser um acolhedor, o que é amar o outro, o que é verdadeiramente praticar o amor, Deus com certeza vai trazer o crescimento para este lugar. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Amém? Então, primeiro, era uma igreja acolhedora. 2, era uma igreja que pregava e vivia a comunhão. Características dessa igreja: acolhedora, uma igreja que tinha comunhão entre os irmãos. Não existia aquilo que nós chamamos de grupinhos, panelinhas. Era uma igreja uma só. Não tinha diferença. Não tinha aquele que cantava, aquele que era da intercessão, aquele que era obreiro, aquele que era pastor. Não, todo mundo era igual. Todos tinham um papel fundamental naquela obra, porque todos eram participantes daquela obra. Existia comunhão entre eles. Posso ouvir amém? Amém. E onde existe comunhão, a Bíblia diz que onde existe união, onde existe a comunhão, ali Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Amém. Amém? Eu tenho que ser o elemento da comunhão. Eu tenho que acrescentar. Ainda que a pessoa que esteja ao meu lado não seja, eu tenho que ser da comunhão. Eu tenho que ser o pacífico, da paz, porque eu tenho que buscar ter o fruto do Espírito Santo na minha vida. Amém, queridos? Uma terceira característica dessa igreja. Essa igreja ela tinha a característica que nós aqui estamos buscando. Eles cantavam, pastor? Cantavam. Claro que cantavam. Talvez não tinha tantas técnicas como aqui, muitos aqui têm, mas eles cantavam. Eles meditavam nas escrituras, na palavra? Claro que meditavam. Talvez não tinha uma teologia sistemática na cabeça, uma hermenêutica, mas eles meditavam na palavra. Mas a grande característica que essa igreja tinha era uma igreja de oração. E para orar não existe técnica. Para orar não existe um curso de aperfeiçoamento para você orar. Não existe. Você pode aprender a hermenêutica, você pode aprender como interpretar um texto bíblico, você pode aprender técnicas de canto. Você que não canta, você pode aprender a cantar, tocar. Mas oração é a sua comunhão com Deus. É você falar com Deus, é você ouvir Deus. E esta igreja de Atos era uma igreja que eles tinham como a sua espinha dorsal, eles tinham como a sua meta uma vida de oração. Percebe que quando eu trouxe os líderes, os novos líderes para o ministério, e trouxe eles, a primeira coisa que eu falei para eles: nós precisamos mudar o DNA da nossa igreja, dos nossos obreiros. Nós precisamos dar a eles uma nova característica. Nós precisamos trazer novamente a busca da oração, a busca da espiritualidade dentro do ministério. Uma igreja que não ora é uma igreja fraca.
Uma igreja que não ora é uma igreja que é como aquela casa que eu preguei ontem. Não uma casa na rocha, mas uma casa na areia, porque não tem oração. Uma igreja que não ora não tem estratégias. Uma igreja que não ora, um grupo que não ora, não tem estratégias novas, não tem pensamentos novos, não tem direção de Deus, vai agindo por agir, por técnica. A igreja de Atos dos Apóstolos talvez não tinha técnica, talvez não tinha professores de teologia, talvez não tinha um preparo técnico para cantar, mas eles tinham oração. E onde tem oração tem poder de Deus. Onde tem oração tem cura. Onde tem oração tem conversão de almas. E é por isso que aquela igreja crescia. Que nós possamos buscar uma vida de oração em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Amém, queridos? Se é uma igreja que acolhe, se é uma igreja que tem comunhão entre os irmãos e Deus, se é uma igreja que tem a oração como a sua espinha dorsal, com a sua característica primeira, qual que é o resultado disso, pastor? A principal característica deles, a presença do Espírito Santo de Deus. Quem entendeu? Diga amém. Amém. A presença do Espírito Santo. E eu e você, como igreja, nós temos que ter o Espírito Santo, a tal ponto que eu, ao abrir da minha boca, a pessoa vai sentir o Espírito Santo na minha vida. A pessoa vê um vídeo que eu envio, ela vai sentir o Espírito Santo falar com ela. A pessoa ligando o rádio, passando as estações, ela vai me ouvir falando, e ela vai ser tocada pelo Espírito Santo. A pessoa olhar para mim dentro de uma padaria, ela vai olhar para mim e vai falar assim: tem algo diferente em você, tem algo diferente em você, você é diferente. É a pessoa chegar perto de mim e ela ser tocada pelo Espírito Santo. Eu, como igreja, tenho que buscar a presença do Espírito Santo como essa presença primeira na nossa vida, na minha vida. A igreja de Atos dos Apóstolos, ela foi uma igreja que ela tinha o cheiro do Espírito Santo, ela tinha a cara do Espírito Santo, ela tinha a voz do Espírito Santo, ela tinha principalmente o poder do Espírito Santo dentro dela. Então aqueles homens pregavam e não tinha jeito, as pessoas se convertiam. Aqueles homens pregavam e não tinha jeito, os homens deixavam a vida que tinham e assumiam uma outra vida. Criminosos se convertiam, mulheres se convertiam, jovens se convertiam. Por quê? Porque tinha o Espírito Santo. A minha oração nesta noite não é que o coral cante bonito, não é que o louvor cante bonito, não é que o Shekinah cante bonito. A minha oração aqui não é que os obreiros saibam abrir um culto bem bonito, bem feito. Não, a minha oração é que esta igreja tenha o Espírito Santo, a ponto das pessoas passarem na calçada desta igreja, elas serem tocadas pela presença do Espírito Santo do Senhor. Você pode aplaudir a Deus e adorar ao Senhor nessa noite. Aleluia! Glória a Deus! É isso que essa igreja tinha. Receita é essa. Essa é a receita, queridos. Acolhia os irmãos, viviam em comunhão entre eles, não tinha fofoca, não tinha essas crises entre eles. Eram homens de oração, mulheres de oração, jovens de oração. E não tem jeito. Onde tem oração, tem o mover do Espírito Santo. E é isso que nós temos feito. Nós subimos no monte essa semana. Nós estamos aqui nesta sexta-feira. Marquei, desmarquei, marquei de novo. E nós estamos aqui. E glória a Deus porque você veio. Queria comprar os cobertores, orei, e Deus abriu os céus e trouxe a provisão. Compramos, já entregamos, já está lá com eles, para a glória de Deus. Deus usou pessoas que você nem imagina para abençoar. Por quê, pastor? Porque tem oração. Então, se nós não orarmos, se nós líderes não promovemos essa oração nos ministérios, se você não orar na sua casa, se você não orar aqui na igreja, se você não buscar a Deus, você vai ser vazio do Espírito Santo. Você vai ser um sepulcro caiado, uma aparência por fora, talvez até espiritual, mas lá dentro, vazio. Que nós possamos ser cheios do Espírito Santo. Amém, querido? Você pode aplaudir o Senhor? Alegria. Amém.
Pastor, onde o pastor tirou essa tese? Daqui o texto. O texto é muito claro falando nisso. Vou reler para você, tá bom? Vamos lá. Versículo 46. Perseverando unânimes. Quando que eles perseveraram unânimes? O texto diz assim, olha, todos os dias. Onde eles estavam? No templo, todos os dias. Partindo pão em casa. Eles comiam juntos, com alegria. E outra coisa, com singeleza, com simplicidade de coração, louvando a Deus. Daí sabe o que acontecia? Eles caíam na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Quem entendeu? Diga amém. Amém. Perseverar no tempo. Nós que estamos na presença de Deus, a pessoa que tem comunhão com Deus, ela sente desejo de estar no templo. Ela sente saudade desse lugar. Quem já sentiu saudade da igreja? Diga amém. Amém. Aconteceu com você de você ficar alguns dias sem poder vir? No meu caso, às vezes o fato de ficar um culto, 2 sem vir, para mim já é um vazio. Vocês não imaginam, porque eu estou aqui todos os dias. Todos os dias. E aquele que tem comunhão com Deus, pastor, ele ama estar aqui, ele ama estar aqui. Não que aqui seja o único lugar que nós buscamos a Deus, porque nós buscamos a Deus onde nós estamos. Hoje, por exemplo, eu, em um determinado momento do dia, eu estava no computador fazendo algumas coisas e eu comecei a ouvir um louvor. E não tem jeito, você atrai a presença de Deus para a tua vida. Eu não estava aqui na igreja, mas eu trouxe a presença de Deus para mim. Estava na minha casa, no meu computador trabalhando, e eu senti a presença de Deus. Mas o fato desse lugar aqui, esse lugar aqui é diferente, queridos. Aqueles homens, eles iam para o templo, eles tinham prazer de estar no templo. Por quê, pastor? Porque quando você está no templo, você senta para você ouvir. Você senta para ouvir a palavra, e quando você ouve a palavra, você é alimentado por Deus. Quem concorda? Diga amém. Amém. Você sai daqui renovado. Mas não era apenas para ouvir a palavra, eles estavam no templo para falar da palavra de Deus. Eles estavam no templo para servir ao irmão, servir a Deus. E é esse prazer que eu tenho que ter, que você tem que ter para fazer a obra, para servir. Você já percebeu que você vem aqui para servir? As irmãs do Ministério Infantil, meu Deus do céu, vem aqui para segurar um abacaxi gigantesco. Tem dia que as crianças estão violentas, né? Então, só Deus para ter misericórdia. Os obreiros às vezes têm que chegar aqui, tem que dançar aqui na igreja, se virar, tirar forças de onde não tem, cansado do dia de trabalho, e você está aqui servindo. Isso nós temos que fazer não por obrigação, mas por prazer de fazer. Amém, queridos? Amém. Eles faziam com prazer. Estavam no templo. 2, eles partiam o pão. Eles pegavam o pão e eles repartiam. Ninguém passava fome. Por que ninguém passava fome, pastor? Porque quando você reparte, você é abençoado por Deus. Esta igreja, ela nunca foi tão abençoada a partir do momento que ela começou a repartir, que ela começou a abençoar vidas, que ela começou a evangelizar nas ruas, que ela começou a servir lá na chácara de recuperação. Nós nunca fomos tão abençoados, e é por isso que Deus não deixa faltar esse recurso. É por isso que a gente fala, nós vamos entregar sem cobertas, a final de mês, mas não tem problema, e a provisão chega. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus abençoa onde tem o partir do pão. Não era uma igreja que empobrecia, mas era uma igreja que crescia, porque tinha generosidade entre eles, e existia a partilha. Todas as vezes que nós somos generosos e partimos, nós somos abençoados por Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Em terceiro lugar, estavam juntos, unidos em comunhão, em alegria. Não tinha competição entre eles.
não tinha falsidade entre eles, não tinha aquele negócio